Como criar um super eu? Como criar um super homem ou uma super mulher em você mesmo, em você mesma? Primeiro passo para você criar um super alguém em você é você superar os medos. E comece dos medos básicos, medos bestas, medo de barata, medo de rato, medo de altura. Esses medinhos, talvez a gente tenha adquirido na infância, ou na adolescência, ou até mesmo na fase adulta. E comece a expandir para os medos mais complexos, como por exemplo, o medo de errar, o medo de se expor em público, aquela vergonha de falar em público. Quando alguém pede para você falar em público, você fica todo vermelho, toda vermelha. Isso porque você tem medo de errar. Você tem medo de falar algo que as pessoas não vão aprovar. E as pessoas vão rir de você. As pessoas vão menosprezar aquilo que você está dizendo. Você já viu aquelas pessoas bastante extrovertidas, que falam tudo que vem na mente, não está nem aí porque as pessoas vão pensar? Essas pessoas, elas não têm esse botãozinho de medo. Esse botão que quer o desejo de aprovação das outras pessoas. Elas simplesmente falam o que tem que falar e pronto. É o famoso foda-se. Eu vou falar o que eu quero falar e foda-se o que as outras pessoas pensam. Se elas concordam ou discordam, não é problema meu. Eu tenho que falar o que eu quero. E depois você começa a expandir para as coisas mais complexas, como por exemplo uma fobia, que é uma intensificação do medo, que às vezes até te paralisa de fazer algumas coisas. Quando você tem um medo excessivo, o seu cérebro ele entra em estado de luta ou fuga, ou em alguns casos congela, que é o freezing, a expressão inglesa. Então se você vê um cachorro gigantesco, um pitbull na sua frente, o cérebro ativa o modo sobrevivência, então vai ser luta, fuga ou congelamento. Na maioria das vezes é fuga. Em alguns casos é luta, que isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência. E você começa superando todos esses medos e começa a expandir cada vez mais. Como diz alguns ditos, que corajoso não é aquele que não tem medos. Corajoso é aquele que faz as coisas com medo. E a partir desse fazer com medo, se der medo, faz com medo mesmo, você começa a superar, a transpor. Se você tem medo de altura e você começa a subir em árvores, o seu corpo, a sua mente vai entender que aquilo é algo natural do seu corpo. Vai criar um novo padrão de pensamento e aquilo vai passar a não te dar mais medo. Se você tem medo de falar em público, por qualquer motivo que seja, e você começa a falar com públicos pequenos, ali no seu círculo familiar, depois para amigos, daqui a pouco no seu trabalho exige que você fale, e você começa a falar, isso se torna um novo padrão, e vai chegar um momento que você vai começar a falar para várias pessoas, para públicos gigantescos, e não vai haver mais esse medo, você vai transpor, você vai superar esses medos. A partir dessa superação, você começa a criar uma nova perspectiva da vida. Você começa a criar novos padrões de pensamentos. Isso gera novos padrões de emoções. E você começa a viver uma vida mais confiante. Aumenta a sua autoconfiança. Cada medo que você supera, você aumenta o seu padrão de autoconfiança. Você se sente mais disposto, mais confiante. A sua postura corporal muda. O seu modo de falar, o seu modo de agir, as suas atitudes, os seus comportamentos, todos mudam quando você supera medos, quando você passa por dificuldades e não deixa essas dificuldades abalarem você. Aconteceu algo com você, você não pode mudar isso, mudar o que aconteceu. Agora, a partir do momento que acontece, o que você tem que ter na sua mente? O que eu vou fazer com isso? Bateu o seu carro. O carro já está batido. Não tem como você voltar no tempo e desbater o seu carro. O carro está batido, você vai lá, sai do carro,
Tem pessoas que ficam em pavor, principalmente mulheres, e vai conversar com uma pessoa que bateu no carro, se você bateu, ele bateu, e vai resolver a questão. Se você entrar em pânico, a probabilidade de você ter uma resolução que não vai dar muito certo é bem maior. Principalmente se a outra pessoa já vem furiosa. No caso de você estar errado, quando acontece, a outra pessoa já vem furiosa, jogando uns cachorros em você, gritando, berrando. Se você estiver no seu centro, se você estiver no seu super eu, você vai deixar a pessoa falar o quanto ela quiser lá, gritando, te xingando, vários nomes, xingando sua mãe, seu pai, xingando tudo quanto é nome, e você ali, esperando a sua oportunidade de falar, porque você está no seu centro, você está no seu super poder, a sua super calma, super concentração e foco. Meu foco é resolver aquilo que já aconteceu. Só falou tal, te deu oportunidade em você, então agora vamos resolver, acionar o seguro. Se não tem seguro, eu vou pagar o seu carro, vamos pegar número de placa, anotar nome, número de telefones, nomes, etc e tal. E tudo sai na perfeita harmonia. Se você se desesperar em qualquer situação, se você se desesperar, você perde o controle. Porque você ativa as suas emoções, e a partir do momento que as emoções ela tomam o controle do seu corpo, a sua mente ela para de raciocinar. Então você age emocionalmente. Se você deixar só a emoção tomar conta, é provável que você vai ter ações que não vão ser muito positivas. Então você tem que colocar a emoção no seu lugar, deixar a mente raciocinar qual é a melhor decisão para aquele momento, e você age. Isso é o superpoder, é você ter autocontrole. É você ser o dono das suas ações, dono das suas emoções em qualquer situação. Principalmente na hora da tempestade. Na hora que você está remando lá no seu barco, a tempestade vem em raio, seu barco próximo de virar, e as pessoas que estão com você, que são os seus pensamentos, as suas emoções, nesse caso, metaforicamente falando, vão te pedir instrução. Qual é a instrução mais adequada para esse momento? Então, se você estiver no seu centro, você estiver por dentro, né, e por cima, sobre as suas capacidades do pensamento e controle total das suas emoções, você vai saber como agir. Você vai tomar a melhor decisão e nunca mais vai se desesperar diante de nenhuma situação na sua vida. Simplesmente olhe para a situação e comece a pensar nas possibilidades de solução. É assim que se resolve problemas. Não é focando no problema, não é focando em quem fez. Quem fez, quem deixou de fazer, quem errou. Não é o importante no momento. O importante no momento é resolver. Então vamos lá, foco na solução. Solucionou, nós vamos ver esses outros detalhes. E a partir dessa concepção, dessa mudança nos seus pensamentos, nas emoções e do seu autocontrole, principalmente emocional. O controle primeiro é emoção. Mas para você controlar suas emoções, você tem que saber quais pensamentos estão na sua mente. Se os pensamentos forem positivos, você vai ter emoções positivas, porque o pensamento ele gera uma emoção. Se você faz visualizações, por exemplo, já percebeu que se você fecha seus olhos e vê na sua mente você chupando o limão, a sua boca começa a salivar? Tem aquela velha expressão, a mente não sabe o que é real, o que você está experienciando com os 5 sentidos, e aquilo que você está visualizando aqui, né, com os olhos fechados ou com os olhos abertos. Você criou aquela imagem na sua mente, aquele filme na sua mente. São técnicas da psicoterapia, você criar imagens mentais daquilo que você quer na sua vida, criar filmes e rodar isso várias vezes. Esses filmes você passa várias vezes, essas imagens você visualiza várias vezes durante o dia, e aquilo começa a mudar o seu padrão emocional. E isso tudo vai criando o super eu. Você começa a colocar o foco naquilo que você quer construir em você. Começa a superar o pequeno eu, os medos, as frustrações, principalmente as tristezas, e começa a pôr no lugar aquilo que você quer ter, aquilo que você quer ser. A partir daí,
a sua vida se transforma de uma maneira gigantesca. Você começa a saborear novos prazeres, novas relações pessoais. Você começa a saborear um novo eu e ter uma mudança na sua visão do seu próprio eu. Começa a amar mais aquilo que você vê no espelho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.